acho que os alunos que não conseguiram... Um conseguiu ingressar agora. Maravilha. Ah, mas não era um dos que estava tentando. Eu vou passar para o NES esse problema que a gente está tendo, quem está tendo problema de acessar o AVA e quem não está mais conseguindo acessar o Teams. A gente previa que alguns problemas iam acontecer, né? A gente está se adaptando e enfrentando essa questão das aulas à distância. Felipe acabou de chegar. Vou dizer que nessas adaptações, nessas mudanças, a aula de hoje, ela começa, talvez vocês já saibam, porque a minha aula é a última da semana, e essa semana ficou definido que vocês vão ter provas. Todos já sabem? Sim. E sabem Sim, que o limite professor. E sabem que o limite da prova é dia 30, correto? Isso. Perfeito. Tá. Vocês sabem, então, que como a nossa aula de sexta-feira, a nossa semana que vem dá dia 24 e na outra daria dia 1º. Se vocês já fizeram as contas, vocês já devem ter imaginado, então, que a nossa prova obrigatoriamente ficou para a semana que vem. O Tomás conseguiu, ainda bem. O que eu quero dar, então? A notícia para vocês é a seguinte. Tive que elaborar, ainda estou finalizando, né? A prova para vocês, tá? Porque todo o tempo a gente conversou e seria apenas os trabalhos, correto? Teria a prova final. Mas devido à questão de estar sendo à distância, pela própria validação dessas aulas à distância que a gente está tendo, né? A forma como comprovação, a gente precisa de uma avaliação e essa avaliação então vai se dar através da plataforma AVA, tá? E ela vai ter uma validade então para comprovar também que vocês estão fazendo as atividades, estão presenciando as aulas e que não é algo que a Anhanguera passou a vocês, correto? Então vocês entendem como uma questão burocrática e necessária. Então, por isso, mesmo assim, o trabalho de vocês, tá? Que eu estou recebendo, vai ter peso nessa primeira nota, né? Vai ser da avaliação continuada e peso na primeira nota, na primeira avaliação. Então, só estou acrescentando. O conteúdo que vai cair é referente ao projeto arquitetônico, é referente ao que a gente viu até então, tá? Retomem os PowerPoints que eu mandei para vocês, tá? A parte teórica e a unidade 1 do livro de vocês, do web livro. É esse o conteúdo da prova da aula que vem. Hoje eu vou retomar um pouco os PowerPoints, tá? E vou dar uma aula que com certeza cai a conteúdo na prova, tá? Vai ser uma prova simples, tá? Não precisam se preocupar, não é uma prova de cálculo, nada do tipo. Vocês já receberam por algum outros professores como é que vai funcionar essa prova? Já Ninguém estão nos falou sabendo? certo ainda, professor. Tá, então, porque nós tivemos a reunião ontem, após a aula a gente teve uma reunião, Professor, tá? qual é o prazo assim, final do trabalho para entrega total? Semana que vem. Semana que vem, na sexta-feira, junto com a prova, é isso? Isso. Tá, beleza. Tá? Tá, hoje Mas, eu já te vi alguma coisa para dar uma olhada ali, ver como é que tá. Tá? Mas ele tá praticamente... eu não te respondi no individual porque eu tô cheio a gente tá cheio de alunos falando com a gente, e eu ia falar sobre isso hoje, tá? Então o prazo máximo dos trabalhos é na semana que vem e a prova é na semana que vem. Bem, eu vou explicar então uma questão para vocês sobre a prova. Ela vai ser acessada pela plataforma AVA no horário da aula. Ela fica disponível, a gente dimensionou as nossas provas de acordo com o período de aula. Então, vai ter 2 horas para vocês fazerem a prova, tá? Se vocês se atrasarem e entrarem às 8 da noite,
vocês vão ter só 1 hora. Ela só fica disponível das 19 às 21. Entenderam isso, pessoal? Sim, entendendo. Próximo ponto. A prova, ela tem um link que vocês vão acessar, é um questionário, tá? Que vai estar disponível lá não sei se outros professores mostraram para vocês. Vai estar lá na primeira aula, na sessão 1, tá? Na aula mesmo, e vai estar escrito ali, avaliação. Vocês vão clicar, ele vai abrir uma aba em que vocês vão começar a responder essa avaliação nesse tempo. Bem, quem perder a conexão, daí não vai conseguir fazer outra, não vai ter outra oportunidade, vai ter que entrar em contato comigo já imediatamente, tá? Mandar o print que perdeu a conexão, e aí a gente vai ver o caso de vocês, eu vou entrar em contato com o pessoal do TI, tá? Para tentar resolver. Então, evitem estar em lugares que a conexão seja ruim. Primeiro ponto. Primeira dica do professor, tá? Segundo ponto. Não pode trocar de aba. Não pode pegar e tô lá na aba fazendo a prova, vou trocar para ouvir uma música, botar uma música no YouTube, vou trocar a música do YouTube. Não pode trocar de aba, tá? Não posso pegar e ir fazer uma pesquisa lá no Google ou no meu próprio computador sobre algum assunto. Isso não vai... Quem fizer isso já cai e aí não pode mais fazer a prova. Compreenderam isso? Sim. Pô, treta aí. Isso aí vai dar treta. Não. Bem, pessoal, isso aí é justamente para vocês terem uma avaliação correta, né? Porque senão ia ser um oba-oba. Vocês iam poder ficar lá conversando com um colega, pesquisando, trocando de aba, voltando para a prova. Você já tem a vantagem de poder fazer a prova com consulta. Compreenderam? Vocês podem estar lá, o material das aulas, os PowerPoint, as coisas estão no celular ali e ficar folheando. Só no computador de vocês, eu peço isso então. Não posso trocar a aba, não posso fechar e abrir de novo. É um acesso, tá? Acessei a prova, vou fazer a prova. No que eu concluí ela, enviei, aí deu, aí terminou. Tá? Alguma dúvida quanto à prova da semana que vem? Não, tranquilo, professor. Tá. E vocês compreenderam por que eu tive que adaptar a disciplina, que é um trabalho avaliado, segue sendo trabalho avaliado, contínuo projeto arquitetônico que vocês estão desenvolvendo, é porque a instituição colocou dessa forma e as adaptações que a gente está tendo com esse período de quarentena, o Covid, né? Para a gente ter a validação do semestre, tá? Então é uma medida geral e a gente, na nossa disciplina, só nos resta acatar. Ei, professor. Quem fala? Alexandre, pode Alexandre. falar. Qual vai ser o peso da prova? O peso da prova é 5. O trabalho é 5. Isso. Tá? Só que o trabalho ele vai pontuar na avaliação continuada também, viu, Alexandre? Tá, entendi. Para pontuar na questão da avaliação e na continuada. Isso. Tá. Isso, 2 notas. Isso aí. Oi. Essa nota é só para tua disciplina, esses 5, né? As outras não tem nada. Isso, não. Cada professor vai determinar o peso da sua prova. Ah, entendi. Por exemplo, uma disciplina, vamos lá, não me vem agora, o CLEIDI, tá? O CLEIDI dá uma disciplina que é teórica para vocês, que ele já estava esperando fazer uma prova. O peso dele vai ser o peso máximo, tá? A avaliação dele é só a prova. Como a minha ideia era uma avaliação só através do trabalho, agora tendo que colocar a prova ficou com peso 5 e o trabalho com peso 5. O trabalho vai lá na avaliação continuada. Tá. Outra coisa que eu queria te perguntar, que eu tô com dúvida. Pode perguntar. Falaram alguma coisa do feriado de terça? Vai ter aula, não vai ter aula? Olha, eu nem me dei conta que tinha feriado terça, mas a princípio os feriados estão ficando os feriados estão sendo feriados. Ah, tá, porque a gente tem uma prova e o professor ficou de ver, e como vocês tiveram reunião... Tá, como a gente teve a reunião, eu acho que eu sei qual é o professor, é o Fabrício? Não, é o Rogério Knut. Ah, não, o Rogério eu acho que não estava na reunião.
Mas teve um professor que falou, ele também tinha essa questão da prova na terça, não vai poder ser aplicado a prova na terça, tá? Tá bem. Nessa Então. terça do feriado. A Tá. prova tem que ser no mesmo horário e no mesmo dia. E não pode ser, por exemplo, feriado, que nem assim as aulas. Eu sei que o Cleidi deu uma aula num feriado, por exemplo, foi um professor que citou, mas como são dias letivos, eles não podem ocorrer em feriados. Nem prova, nem as aulas deveriam estar. Entenderam? Se é feriado, é feriado. Mesmo que seja distante. Acho que do Rogério, acho que tem mais uma semana depois ainda, que é antes de fechar o 30. Então, vai ser na outra semana. A minha deu problema, não pude dia 1º. Eu pedi para ser dia 1º e não pude, tá, pessoal? Deu bem na virada do mês, hein? Nada, tranquilo. Isso. Caiu bem na virada do mês. E aí eu queria fazer na quinta, mas o Rogério colocou que como a minha disciplina tem vários alunos de vários semestres, ia colidir alguns alunos não podendo fazer, iam estar fazendo outra prova. E não tem como fazer 2 provas ao mesmo tempo. Entenderam? Então, pessoal, por isso que não deu nem para transferir para outra semana. A gente tem que fazer no dia da aula mesmo, tá? Tá bem, professora, obrigada. Uma vez esclarecido isso, depois se vocês tiverem alguma outra dúvida, tá? Eu vi que vocês já estão bem adiantados no trabalho, então agora é estudar para a semana que vem. Retomar as coisas que a gente viu. Eu vou falar aqui, vou fazer uma pequena revisão hoje, e por isso que eu vou ir direto para a aula agora, tá, pessoal? Vou silenciar vocês aqui. Ativar mudos para todos. Deixa eu só botar aqui a apresentação. Todo mundo está enxergando? Sim. Pessoal, a gente vai chegar até um item que vocês entregaram hoje, que é a planta de situação, tá? E eu vou fazer uma pequena revisão do que a gente falou, que foi a apresentação da temática, programa de necessidades, pré-dimensionamentos, fluxograma, organograma, isso cai na prova. A questão da análise do sítio do terreno, descrição do entorno e análise da quadra, a gente estava falando sobre a implantação do terreno, né? Isso também cai na prova. A apresentação do partido arquitetônico, questão que cai na prova, o que é o partido, né? E aí, então, a gente vai falar hoje planta de situação, tá? Vamos lá. Cai no trabalho e são conteúdos que caem na prova. Bem, antes de entrar na questão da planta de situação, vamos retomar um pouquinho para um assunto que a gente estava falando, que é a planta baixa humanizada, que foi a que eu pedi para vocês entregarem. Quem não entregou dessa forma, tem como reentregar, viu, pessoal? O que vocês até o prazo de entrega final, vocês podem melhorar o projeto de vocês e me reenviar. A gente tem que ter uma indicação do mobiliário. Para quê? Né? Isso a gente conversou bastante. Isso auxilia a ideia de como vai se dar o uso desse espaço, como vão se dar as dinâmicas de circulação e uso do espaço, né? Então, oferece ao leitor uma compreensão detalhada do layout, né? Também é chamada de planta de layout, tá? Então, é essa implantação que eu queria, assim, que vocês fizessem, tá? Tem que ter lá como é que está usado as áreas externas e a área interna. O acesso, como se dá. Bem, entendam por que é importante vocês representarem o mobiliário, né? Então, porque então o projeto que obtém sucesso nas tipologias são aqueles que conseguem agregar espaços multiusos, salas, dormitórios integrados, cozinha, lavanderia. Então a gente vai ver o quanto está bem funcional o projeto de vocês. E para a gente conseguir fazer o bom dimensionamento dos espaços, tá? Então, quando a gente está pensando os espaços internos, principalmente espaços externos também, a gente vai ter que pensar nesses dimensionamentos, mas, por exemplo,
uma piscina, né? Para a gente conseguir colocar uma espreguiçadeira lá num deck de piscina, a gente tem que ter uma noção do tamanho de uma espreguiçadeira, tamanho de um ombrelone, tá? Então, quando a gente tem esses dimensionamentos do espaço, a gente precisa se preocupar com o mobiliário, como ficam as pessoas utilizando esse mobiliário e como se dão as circulações. Quando vocês desenharam a cama na planta de vocês, nós temos que pensar que dentro desses mobiliários existem dimensionamentos padrões, tá? Que a gente pode, não sei, não estou fazendo um projeto de interiores em que eu preciso definir como é que é o armário, mas alguma noção eu tenho que ter e não posso desenhar fora dos padrões mínimos. Uma cama de solteiro, uma cama de casal, uma cama queen, uma cama king. Eu não posso inventar medidas porque depois não vai dar para as pessoas botarem esse mobiliário lá na casa. Bem, essas medidas desses mobiliários, elas estão de acordo com um termo técnico que vocês têm que saber, tá? Que pode cair na prova, já que é o que eu estou fazendo. Questão de ergonomia. A ergonomia virou uma ciência praticamente, né? E é uma ciência que estuda, pesquisou, principalmente no século XX, tá? Ela se desenvolveu, que é o estudo das dimensões humanas com os equipamentos e espaço. Então, ela estuda essa relação, adequando a utilização do mobiliário pelo homem. Então, a gente está vendo ali na figura ao lado, tá uma mesa de centro, né? A gente tem a largura do sofá e como tá as dimensões dessas figuras humanas que a gente está vendo ali representado, como elas usam esse espaço, como essas dimensões, então, estão sendo pensadas para um uso confortável, ergonômico. Vocês já ouviram falar desse termo, pessoal, ergonomia? Não, professor. Não? Não. Bem, vamos lá. Ergonomia, ergon, ação, nomos, princípio. Então, é uma ação, um princípio da ação, né? Um comportamento. Então, vamos lá. Atitude e princípios. Proposições diretoras às quais o desenvolvimento posterior deve ser subordinado. Ciência que combina as características físicas do corpo humano, fisiológicas, a fatores psicológicos. Tá? No projeto de arquitetônico, tá ali, ergonomia no projeto arquitetônico, tá na arquitetura, definir proporções, estabelecer dimensões em condições específicas, ambientais, naturais, construídas, específicas, urbanas. Fatores psicológicos, socioculturais. Então, hoje, no século XX, quando isso foi pensado, pessoal, a ergonomia era pensada só para o ser humano num padrão ideal. Hoje a gente tem os PCDs, as pessoas com deficiência, que antes eram PNE, né? Pessoas com necessidades especiais. Hoje são PCD, o termo certo, né? Então a gente pensa, quando a gente está pensando na ergonomia, a gente não pensa mais só naquela figura padrão. Então a gente pode pensar a ergonomia de acordo com a acessibilidade, inclusive com pessoas idosas. Então, essa ideia da ergonomia é um corpo do meu usuário que eu vou ter que pensar e quais os tamanhos ideais para que aquela pessoa, ao usar esses espaços e os utensílios que tem nesse espaço, consiga um uso que não vá lhe gerar falta de saúde. Vocês têm em casa, ou já devem ter vivenciado, algum exemplo de algum mobiliário ou algum espaço que não tem ergonomia? Eu queria um exemplo que vocês me citassem. O balcão de lavar a louça na pia, às vezes acontece dele ser muito baixo ou muito alto. Isso aí tem a ver, professor? Tudo a ver. O que acontece quando ele é muito baixo? A pessoa fica curvada. Fica curvada, né? E aí isso pode levar a uma lesão. A pessoa começa a desenvolver, ficar corcunda, uma lesão na coluna, um esforço também, que ela vai tendo um esforço, então, no todo o corpo,
vai funcionar de forma errada, né? E se é muito alto também, pode gerar uma lesão no ombro, nos braços, quando a pessoa está manuseando. Eu ia dar um exemplo para vocês, que são as escrivaninhas, às vezes, também. Se a escrivaninha é muito alta, o computador fica muito em cima, fica ruim de mexer, né? A gente sente um desconforto, não consegue ficar muito tempo. Se é muito baixa também, então a gente fica corcunda. Uma cadeira. Vocês nunca sentaram numa cadeira, algo que não foi muito projetado, por exemplo, um banco, um banquinho. Vocês não notam que num banquinho de madeira, aquele reto assim, a gente não consegue ficar muito tempo sentado? Conforto, então. Eu vou ver se tem... Não tem ninguém. O desconforto está ligado a essa ideia de ergonomia, então, que quer se projetar então espaços que fiquem confortáveis. Bem, no século XX, o máximo que se pensou teve então essa cozinha de Frankfurt, tá? Foi o grande marco da ergonomia em Frankfurt, na Alemanha, que para se produzir uns apartamentos, se produziu então também uma ideia de uma cozinha tipo, uma cozinha que era assim toda pensada, então se fez um grande estudo, os pesquisadores ficaram lá contando, ficaram analisando, aí uma figura bem machista, né? É uma mulher na cozinha ali, então preparando alimento, ficou pesquisando quantas vezes ela pegava cada instrumento, como é que a pessoa usava esse espaço para conseguir dimensionar tudo. Então foi pensado, aqui está a imagem da cozinha de Frankfurt, 1926. Esse é o máximo da ergonomia. Ninguém de vocês vai ficar lá pesquisando, analisando o cliente de vocês, quantas vezes ele pega o garfo, quantas vezes ele pega a colher, quantas vezes ele pega o pote, né? Mas isso foi uma base que começou a se pensar, então, esses estudos, como esses espaços e esses equipamentos tinham que estar ligados à questão da ideia da forma do homem, da altura do homem, de como ele se movimenta, de como ele se agacha. Todos esses usos eram importantes, então. E isso vai entrar nos planos diretores, tá, pessoal? Nos códigos de obras, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, eu botei de propósito para ficar um pouco divertido. É uma pessoa no vaso. Vocês acham que a Deca ou a Insepa, a Fiore, quando desenham os seus vasos, fazem seus vasos, eles pegam qualquer desenho, fazem com qualquer medida? Não, acredito que não. Não, né? Tem uma medida que é o confortável para a gente, até um lavatório, que está ali a pessoa no lavatório, a altura do lavatório, a altura do vaso, para ser, então, uma altura confortável para essa medida padrão, uma medida padrão do ser humano. Bem, e aí vocês já devem ter experimentado sentar num vaso que não tem a questão da distância mínima que está colocando ali, porque não é por um vaso ter uma caixa acoplada menor que eu vou fazer o espaço da pia e do box menor. Isso a gente já conversou, né? Então, 60 centímetros eu preciso ter livre para mim conseguir sentar confortavelmente no vaso, tá? Já num lavatório, que eu só conheço casas antigas, né? Aliás, tive que fazer o projeto de um edifício que eu acho que eu contei essa história para vocês, que era de um cara que era muçulmano e ele fez o edifício todo, era dele e a cobertura era o apartamento dele. E aí, então, a gente não coloca mais lavatórios, né? Lavatórios não, duchas higiênicas, tá? Aquelas duchas higiênicas. Então, a gente não coloca mais nos banheiros. E isso conseguiu se reduzir a área construída. E aí chegou no banheiro dele, que era a projeção ele era a cobertura, então seguia o mesmo tamanho dos banheiros, e ele quis botar uma ducha higiênica. Então foi uma coisa, um acontecimento engraçado, assim, que eu posso trazer para vocês. E tem uma questão ali, ó, aquela medida que tem que ter na frente do vaso dos 60 centímetros, vocês já devem ter ido em banheiros que não tem esses 60 centímetros, então fica desconfortável. O espaço de pia, tanto para a pessoa se agachar para conseguir lavar o rosto, que tu dá com a bunda na parede, se não tem, então é interessante ter esses 70 centímetros, é importante por uma questão de ergonomia. O espaço do lado, para a gente poder abrir os braços, 1,10 m do centro da pia, então ter aquele 1,10 m. Então tudo isso está envolvendo a questão do pré-dimensionamento e ergonomia. Aqui eu vou deixar para vocês analisarem essas imagens aqui,
que são medidas mínimas, tá? Que a gente tem que ter para conseguir circular bem nos espaços. Então, um espaço bem pequeno, que a gente tem aqui uma sala de jantar e sala de estar, medidas mínimas para a gente conseguir botar o mobiliário. Aí eu queria que vocês retomassem o projeto de vocês e pensassem se está dentro desses padrões mínimos, ou se está demais, ou se está menor que isso. Menor que isso é problemático. Mais do que isso, não é problemático. Muito mais que isso é problemático. Um quarto, as medidas, então, os 60 centímetros para a pessoa conseguir circular ao lado da cama, 60 centímetros entre o guarda-roupa e a cama. Aqui está uma cama de 1,88 por 1,38, uma cama casal. Ali está a dimensão do quarto, 13,5 por 3 metros, então é um quarto bem confortável. A gente tem o banheiro, que eu tinha contado para vocês. Esse é um banheiro bem confortável, uma tipologia bem confortável, 2,70 por 1,30. A largura, eu já pensaria, talvez desse para ficar um pouco mais larga, tá? Aí tem medidas, então, 60 centímetros o vaso, 30 centímetros, 30 centímetros. Vamos lá. Agora uma cozinha. A questão da cozinha, a gente tem que pensar bastante como é que vai se dar essa cozinha. Se a cozinha de vocês é do tipo ilha, tem que ser muito maior. Por isso chegam clientes, às vezes lá no meu escritório, e querem ilha, porque vêm numa revista e querem uma cozinha. Eu quero uma cozinha do tipo ilha. Não dá, porque a cozinha do tipo ilha, ela tem que ter uma grande dimensão para conseguir fazer uma circulação em toda a volta. Normalmente a gente acaba fazendo cozinhas americanas, tá? Hoje vocês têm que lidar com uma questão, se vocês forem trabalhar com residências multifamiliares, ainda mais, tá? Nas unifamiliares ainda não é uma questão obrigatória, mas daqui um pouco mais já vai ser, é trabalhar com as normas de acessibilidade NBR 9050, tá? Olhem a NBR 9050, tá? A disciplina de vocês está meio rápida, não vai dar questão de concurso para vocês, tenho certeza, sempre cai a 9050. E rotação, quando o cadeirante tem que fazer uma rotação de 90 graus, a gente tem que ter 1,20 por 1,20, tá? Para ele conseguir fazer essa rotação de 90 graus. Quando o cadeirante tem que fazer uma rotação de 180, tem que ter 1,50 m, tá? Ou 360 também tem que ter, então, 1,50 m lá de rotação para ele conseguir fazer os 360 graus. Também, quando a gente está pensando, uma das outras questões que a gente tem que pensar na acessibilidade é a altura dos equipamentos que o cadeirante ou o portador ou a pessoa com deficiência tem que utilizar. Então, tem lá na norma, tem essas alturas para, então, ele conseguir acessar a pia, para ele conseguir, então, não ficar se batendo. E aí tem também a questão das rampas, que são super importantes. As rampas de acessibilidade são um termo super difícil, eu não estou pedindo para vocês trabalharem com acessibilidade no projeto de vocês, porque dá muita complexidade, principalmente as rampas, né? Para resolver os desníveis. Uma questão, então, retomando aqui, mas é questão de prova. Anteprojeto, que é um termo técnico, então é representação final da proposta arquitetônica que considera o estudo preliminar aprovado pelo cliente. Apresenta planta de situação, planta baixa, de cobertura, cortes gerais, fachadas e especificações. Não quer dizer que o anteprojeto ainda pode sofrer mudanças, tá? Mas é essa apresentação final. O projeto legal, ele tem esse conjunto de plantas. Planta de situação, planta de locação ou localização e cobertura, planta baixa, cortes, fachada ou elevações, são a mesma coisa, detalhes ou ampliações. Tá? A gente vai ter os detalhamentos ou ampliações. No projeto legal também vai ter o quadro de áreas, né, que a gente vai colocar, quadro de legendas. Então isso aí vai ter também no projeto legal, mas de plantas são essas, conjunto de plantas. O projeto de licenciamento corresponde a um conjunto de desenhos que é encaminhado aos órgãos públicos que vão fiscalizar, então, as edificações que vão ser construídas nessa cidade ou nesse condomínio. Por esse motivo, possui algumas regras próprias de apresentação, que está de acordo com o Código de Normas e Posturas e o Plano Diretor, tá?
Aí pode ser exigido mais detalhes em alguma planta, pode ser exigido outras questões, dependendo do que a prefeitura exige, tá? Contém as informações do estudo preliminar, então aquela etapa anterior, e tem escalas e padrões exigidos de acordo com as NBRs. E também isso vem nos códigos de normas e posturas e nos planos diretores também vem dizendo de cada cidade quais escalas que aceitam. Normalmente estão de acordo com as NBRs. É um compromisso de que a obra seguirá o mínimo específico em lei, recuos, gabarito, tamanho de aberturas, áreas e pé-direitos dos ambientes. Já o projeto de execução é aquele que ele vai ser baseado, então, no projeto vai ir para a obra, vai ir para o canteiro de obras. Então, é para ser executado. Então, ajuste os projetos complementares, contendo pontos de hidráulica, elétrica, vistas das paredes. Então, a gente vai ter mais vistas, vai ter os detalhes de paginação de piso, paginação de forro, tá? Então, o que mais for necessário, vai ter detalhamentos de tesoura, tudo isso. Oferece memorial descritivo com um modo de fazer e quantitativo de materiais, tá? Ali eu botei do lado, que é, por exemplo, é todo aquele anteprojeto mais esses detalhamentos. Eu botei um detalhamento de verga e contra-verga, por exemplo, ali, tá? Aquilo ali são uns tijolos furados ali, uma verga e uma contra-verga, parte de cima e parte de baixo. Tem a pingadeira ali da janela. O as-building é a questão de como construído, é um projeto que é feito, porque no processo de construção existem modificações que podem sofrer o projeto, que vão sofrer a edificação, e aí tem que fazer um projeto como no final foi construído. Foi mudado algum projeto complementar, então tem que fazer retomar aquele projeto complementar, a elétrica mudou, a hidráulica mudou, o estrutural mudou, então isso aí tudo a gente vai ter o as-building para fazer. Vai mudar lá no arquitetônico e muda no arquitetônico. Representação de projetos de arquitetura, como eu tinha falado, segue a NBR 6492. Quanto ao emprego de escalas, isso aí vai estar na 8196, eu já passei para vocês. 8403 é sobre a aplicação de linhas. A folha de desenho, que eu falei que está praticamente em desuso, mas cai em concursos, tá? E dobragem e cópia. Vamos lá. Para vocês saberem, pessoal, por que vocês vão fazer linha grossa? Então, linha média e linha fina, tem aqui. Olhem depois com calma. Porque o traço forte, então, são para pilares, são as lajes, são as paredes, então as alvenarias. A gente tem o traço médio, então, é o que está mais embaixo na planta baixa, tá? Tá no plano de cortes, peitoris, soleiras, então mobiliário. Já o traço fino são utilizados principalmente para representar achuras, texturas, tá? Pedras cerâmicas. E as linhas tracejadas, para que servem, né? As linhas, aliás, na representação das fachadas, elevação de modificação. A linha tracejada é para ver o que está em projeção, tá? Já que eu falei. Quanto à escala, a escala tem escalas recomendadas pela NBR 8196. Eu estou fazendo um resumo para vocês não terem que ir nas normas, tá, pessoal? Então, a gente tem detalhamento geral, vai da 1:1 a 1:10. A gente tem escala da 1:20 a 1:25. A gente vai chamar de ampliação, também chamamos de detalhamento dos banheiros, cozinhas, escadas. Então, pode ter de churrasqueira, lareira, tá? Já na escala 1:50, então a gente vai ter as plantas baixas, os cortes, fachadas, tá? 1:75, a gente vai fazer plantas baixas mais para apresentação, né? Que não vão necessitar ir para obra. 1:100, cortes e fachadas. Então, quando é inviável o uso da 1:50, um edifício muito grande, tá? Escala 1:200 e 1:250, também a mesma questão, né? Quando forem de projetos muito grandes, aí depois a gente pode fazer alguns detalhes, não para 50 partes do projeto, mas ter ele inteiro numa dessas escalas. E na planta de localização e cobertura e paisagismo, tá? A gente pode usar essas escalas, então, na planta de localização e cobertura. 1:500 e 1:1000, planta de situação. Na cotagem, então, que é a NBR 10126,
nós temos a questão da linha de cota, a finalização da linha de cota, uma linha de extensão, o valor de cota, tá? Então, essa seria a cota de acordo com as normas, tá? Bem, o projeto arquitetônico, ele tem esse conjunto de plantas, isso cai. Cai nas provas. Planta de situação, planta de localização, localização ou locação, planta de cobertura, planta baixa, cortes, fachadas ou elevações, detalhes ou ampliações. Podem aparecer ainda perspectivas, mas são extras, aquilo é o mínimo. Bem, quais são as representações das plantas que são nos planos horizontais? A planta de cobertura, tá? A planta de localização, a planta de situação e a planta baixa. Essas são planos horizontais. Os planos verticais, que são representações, então, em planos verticais, são os cortes e as fachadas, tá? Então, nessas plantas tem que ter as dimensões, as áreas, os pés direitos, os níveis, tá? Tem que ter clareza, precisão, hierarquia de linhas, tá? Então, devem estar diferenciadas de acordo com as propriedades de cada representação. Devem ter textos e legendas claros e corretos. E, principal, tem que ter correspondência entre as plantas, concordância, tá? Para que a gente consiga, através dessas plantas, enxergar ou precisar o volume do que vai ser construído, tá? Legenda, ou carimbo, ou selo. Vocês têm que fazer, lembram? Estão fazendo para... vários já me entregaram com a legenda. A legenda segue a NBR 10.068, tá? Carimbo ou selo, então a gente chama muito de selo. Os arquitetos e engenheiros chamam muito de selo. Ele tem, então, essas dimensões de acordo com se for uma folha 0, uma 1, uma 2, uma 3 ou uma 4. Então, por isso, eu aconselho vocês a fazerem já na dimensão da A0, tá? E aí, da largura do carimbo, e usarem sempre o mesmo selo, vocês não vão ficar mudando. Então, tá. Lá na NBR 6492, a gente tem, então, selo de projeto arquitetônico deve constar no mínimo. Pessoal, isso é importante vocês gravarem. Identificação da empresa e do profissional responsável pelo projeto, identificação do cliente, nome do projeto ou do empreendimento, título do desenho, indicação sequencial do projeto, escalas, data, autoria do desenho do projeto, indicação de revisão. Aqui exemplos, tá? De layouts diversos. Aqui tem, então, um layout lá do IFSU e um layout de uma empresa de arquitetura. Quanto à organização das pranchas, que também é conteúdo, então, bem de provinha, por isso que eu estou trazendo hoje conteúdo de prova. Nós temos, primeiramente, desses conteúdos, vem o quadro de área e índices urbanísticos. Esse é o primeiro item. Segundo, planta de situação. Terceiro, planta de localização. Quarto, planta de cobertura. Terceiro e quarto podem se transformar num só. Quinto, planta baixa. Planta baixa, se tiver mais níveis, se tiver 3 níveis, 3 andares, são 3 plantas baixas. Então vai ser o quinto, o sexto e o sétimo. Sexto item é os cortes. São 2 cortes, tá? Então vou fazer 2 cortes. Fachadas. Posso ter só uma fachada, se for esquina tem que ter 2 no mínimo. Perspectiva, quando houverem. Quando se fizer perspectiva tem que ter. Detalhes, quando houverem. Não são obrigatórios, mas vem nessa ordem, tá? O pessoal vai aparecer nessa ordem. A planta de situação, que é a primeira planta, então, a se desenvolver, a se colocar no projeto arquitetônico. Indica as formas e dimensões do terreno, como a gente viu em aula. E os lotes e as quadras vizinhas têm que estar representados. Existem prefeituras, vocês viram o desenho que está aí na parte superior direita de vocês, que tem a largura da calçada e da rua.
existem prefeituras que cobram isso, tá, pessoal? Então, eu vou pedir que vocês coloquem no desenho de vocês o tamanho da calçada e da rua. Bem, professor, o meu terreno ele é laranjal, não tem calçada. É só o alinhamento predial mesmo. não tem uma parte de grama? Tem. Quer que eu meça ela? Mede ela e coloca. Por que eu vou pedir, pessoal, para vocês colocarem? Porque existem prefeituras que não cobram, mas existem prefeituras que cobram. Então, o que é melhor a gente fazer? Colocar, né? Então, para vocês já aprenderem. Se eu não colocar, eu posso reprovar o projeto. Se eu colocar, não corro risco, tá? O teu caso, não estou vendo quem foi que falou, mas o teu caso é o seguinte, o correto seria, porque não tem meio fio na tua rua ou não? Não tem nada. Então, só a rua de areia mesmo. Na verdade, existe um problema até da prefeitura que ela deveria fazer o meio fio nas ruas, né, para ter o arruamento da rua. Como ela não fez, o correto seria ir lá ver, para ver qual é o tamanho dessa calçada, né? Teria que ver na prefeitura qual é a calçada prevista. Mas eu não vou te pedir isso agora para a disciplina, tu mede aí e bota o que tu tem. Vou botar só uma linha a mais ali na frente, que vai ser... porque é meio que padrão, todas as casas da rua tem esse recuo de grama aí, no caso. Que seria isso aí. Só que mal passa a patrola, velho. Bem, então vou dar continuidade aqui. Ah, tá. E a escala, olha só, pessoal. 1 para 500, 1 para 1.000 e 1 para 2.000. Tá? Como é que eu sei qual dessas escalas que eu tenho que usar? Pessoal, isso vai ser determinante dependendo do terreno que eu estou representando e da quadra, né, das quadras, tamanho de quadras. Se eu vou pegar um terreno que ele faz parte de uma quadra, eu tive um único caso que eu tive que usar numa escala, acho que foi 1 para 2.000, era um terreno que era numa parte que estava sendo urbanizada há pouco e a quadra era gigantesca. E aonde tinha que cotar era para a estrada, que estava então lá era até a estrada, então era um lote quase rural, vamos dizer assim. Então, a dimensão do desenho que eu tinha que fazer era enorme. Então, eu usei uma escala de redução bem grande para não fazer uma prancha gigante, uma folha gigante, que ia ter bem pouquinha informação. Compreenderam? O que a gente tem que cuidar quando a gente vai fazer isso é o tamanho das letras também que a gente vai colocar das fontes. Tá um exemplo ali do lado. Olhem só o tamanho do nome das ruas, está muito grande perto das cotas ali, né? Então a gente tem que cuidar também para ter um padrão, né? E uma harmonia entre essas dimensões das informações que estão presentes na planta de situação. Vamos ter então cotas gerais do terreno, cotas angulares quando necessárias, que nem eu expliquei na aula, cotas das ruas, cota da distância do lote até a esquina mais próxima, indicação geográfica do norte, nome das ruas, indicação de elementos topográficos para áreas rurais. Então, em áreas rurais eu tenho que ter as curvas de nível, tá? Distância de estrada ou rodovia para... Uma dúvida ali na indicação do norte. Eu peguei meu terreno do MUB. Como é que eu consigo ver o norte ali? Eu vou ter que pegar o norte, se não tá, normalmente está para cima no MUB. Tá para cima? Então eu faço a minha referência como se estivesse olhando para cima. Isso. Porque eu vou girar, né, o terreno para botar na folha ali, no alinhamento, né? Isso. A gente pode girar. O melhor sempre é a gente tentar deixar o norte para cima na planta, tá? Quando vai entregar. Olha lá. Número do lote e da quadra. Então tá. Então essas informações eu vou colocar então o número do lote e da quadra,
nome da planta e a escala utilizada. Então, vou botar ali planta de situação, vou descrever embaixo, e a escala que eu utilizei, 1:500, por exemplo, tá? Número dos lotes dos vizinhos, tá? E outros dados que se fazem necessários. Então, o número do lote dos vizinhos não é um item que é sempre exigido pelos planos diretores. Aliás, poucas vezes é exigido, mas pode ser colocado. No MUB vocês têm isso, né? Outros dados que se fizerem necessário, então, porque dependendo da prefeitura que vocês vão colocar o código, o plano diretor, o código de normas e posturas, vai pedir alguma outra informação. Bem, vamos passar para a aula. Vou retomar. A aula passada nós vimos sobre a planta de implantação, tá, pessoal? Nós vimos o que é uma planta, o que é que ela tem função, a planta de implantação, tá? E vimos sobre o painel conceitual, o que era o painel conceitual, o que ele apresentava sobre o partido arquitetônico, tá? Lançamento de partido, lembram? A gente falou? Tá. Então, ia retomar isso. A gente viu lá na primeira aula sobre o que era um estudo preliminar, os conjuntos do que era o projeto, né? O que era, então, o partido. Na segunda aula, nós retomamos. Eu estou fazendo uma revisãozinha porque é o que vai cair na prova. Na segunda aula, nós vimos a questão... Opa, pulei, desculpem. Do programa de necessidades, tá, pessoal? A gente viu, então, a questão, qual era a temática que era, então, o que era as etapas do projeto, o que era trabalhar num projeto de residência unifamiliar, o que era o habitar, lembram como é que a gente elaborava um programa de necessidades, da onde a gente tirava os usos, que era através de uma entrevista. Então, a gente elaborou o programa de necessidades tentando incluir os desejos e as necessidades apontadas pelo cliente fictício que a gente elaborou. A partir disso, a gente elaborou um organograma e um fluxograma. A gente viu o que eram esses termos, né? O que é um fluxograma, o que é um organograma. E a gente começou a elaborar nessa aula os pré-dimensionamentos. A gente falou sobre como é que a gente ia elaborar os pré-dimensionamentos. Aqui era do AutoCAD, explicando os primeiros comandos. E teve a outra aula que a gente falou sobre levantamentos do terreno, né? Sobre os condicionantes, sobre a questão do plano diretor, a gente falou também. Então, a gente falou dos aspectos de análise físicas do espaço, né? Que a gente tem que ir visitar o terreno, pesquisar a questão e, principalmente, pesquisar o regime urbanístico. Lembram que eu falei com vocês? Né? O regime urbanístico que ia incidir tinha a questão, então, das dinâmicas ambientais desse espaço, né? Os condicionantes desse terreno, e a gente, ventos, insolação, né? A vegetação, fluxos, que eram importantes, e a gente viu a questão, então, da legislação, que a gente ia ver, então, qual é que eram os recuos obrigatórios, qual é que eram, então, os gabaritos de altura, e, principalmente, qual é que era, então, o regime urbanístico em taxa de ocupação e índice de aproveitamento. A gente falou, então, e calculamos lá em aula, a gente fez aquele cálculo, como é que calculava o índice de aproveitamento, como é que calculava a taxa de ocupação. Isso vai cair na prova, só para avisar para vocês. Tá? Professor. E pode falar. Esses material eu não achei no AVA. Eu vou confirmar, então.
Tá, eu vou confirmar então e vou botar lá no AVA e vou botar, querem o reenvio no grupo também, tá? No grupo eu sei que eu coloquei. Tá, e esse da última aula também, se puder enviar. Vou enviar sim. Obrigada. Se puder enviar no grupo, porque às vezes eu não consigo acessar, eu não sei se está acontecendo com mais alguém, não consigo acessar o AVA às vezes. Peraí que eu vou abrir a nossa tela aqui. Só um minutinho. Pronto. Que aí eu vejo quem está falando. Pessoal. E às vezes, professor, não estou conseguindo entrar no AVA. Se puder enviar no grupo do WhatsApp, eu agradeço. Claro. E vou te perguntar, Jéssica, né, que estava falando. Jéssica. Isso. Mas porque eu fico preocupado com a prova. Tem alguém de vocês que não está conseguindo acessar o AVA? Hoje eu consegui. Teve aulas que eu não consegui acessar o AVA. Eu já mandei até um e-mail para lá e eles não me responderam ainda, mas às vezes eu não consigo entrar no AVA. Hoje eu consegui. Eu vou colocar o contato do NES, tá? Porque na hora da prova eu pouco vou conseguir ajudar. Não sei se entendem, assim, vocês vão dizer, não estou conseguindo acessar o AVA e eu não vou poder fazer nada, tá? Então eu vou botar no grupo ali o contato do NES e esses materiais que a gente conversou agora, tá? No nosso grupo. Não deixem para tentar fazer o acesso ao AVA na última hora, acessem um pouco antes. Se der algum problema, entrem em contato com o NES imediatamente. E comigo também, só que eu estou dando o contato do NES, porque quem pode ajudar mais nesse momento vai ser o NES. Ô, professor, é que vai ter bastante gente acessando tudo junto, né? Aqui em casa mesmo eu tenho um Note e o meu esposo também faz engenharia na Anhanguera e ele tem prova todos os dias, nos mesmos horários que eu. E a gente se reveza aqui, né? Esse é o problema também. Ah, sim, te entendi. Vocês têm um computador para acesso. Isso, é que durante as aulas ele tá olhando pelo celular e eu tô olhando pelo Note, mas na prova não vai ter como, né? Um vai ter que entrar e depois o outro. Deixa eu ver. Marcele, vamos fazer. Isso. Marcele, eu vou até ver isso contigo, porque vai ser toda semana, vai acontecer isso com vocês dois. Eu nem sei como é que o NES vai proceder. Se a gente conseguiria, por exemplo, liberar para vocês um laboratório lá, alguma coisa nessa semana de provas. Até era interessante conversar com o NES isso. Eu vou passar para ele, mas eu já vou te aconselhar, já que eu já vou colocar o contato do NES, já ir falar com ele. Porque eu acho que ele vai ter bastante demanda para ver isso. Se a gente consegue que tem uma sala lá para vocês irem e acessarem. É que fica complicado, porque quando a gente diz que vai dar o acesso, a gente tem que cuidar, porque a gente está proibido, entenderam? A instituição está proibida de estar aberta, né? Então eu não sei como é que vai funcionar. Eu até posso fazer em casa, o único problema é esse tempo que tem, né? Porque eu vou ter que fazer a prova e depois ele, no caso. Sim. Eu nem tô saindo de casa, tô ficando só em casa mesmo. Nem trabalhar ouvindo. Não, eu só tô avisando para os professores para não ter problema, no caso, né? Claro. Tá. A prova não vai ser extensa, tá? Mas realmente, daqui a pouco ele se estende fazendo a prova ou vai prejudicar. Quantos períodos é a disciplina que ele faz na sexta? Na sexta, se eu não me engano, ele não tem aula sexta, ele tem segunda a quinta. Sexta é o único dia livre. Então, mas eu vou te dizer assim, eu vou passar o contato nessa, tu aproveita para ver. Para minha tu vai estar tranquilo. Me deixasse mais tranquilo. Tá. Mas fala com o NES, tá? Fala com o NES, não deixa de falar. E essa era a minha dúvida. Quem tem problema, eu não vou poder. Na sexta-feira, pessoal, eu não vou estar auxiliando, vocês vão ter que estar direto. Então, hoje é o último dia da gente conversar sobre isso. Eu vou tentar, se alguém está com problema, que nem a colega de vocês, vou falar com o NES para ele tentar achar uma solução. A que estava com problema de acesso, que às vezes está caindo, tenta acessar um pouco antes para já ficar logada. Tentar começar o quanto antes a prova, mas já está organizado para não estar num lugar ruim de internet, não estar num lugar que vai ter que abrir uma janela posterior, tá? Vou passar o material. Vocês podem usar, não tem problema usar o material como consulta, botem no celular, só não fiquem consultando no computador, tá? Tá bem, muito obrigada. Vocês peguem o material que eu passei dessas aulas e o web livro de vocês, tá? Nesse material que eu passo, normalmente eu coloco qual é a NBR que eu estou citando,
Quem quiser procurar na NBR, melhor ainda, tá? Alguém falou, professor, ia falar. Pode falar. Foi eu. Eu tenho medo desse negócio do portal, professor. Pro dia normal de aula, nem todo mundo assiste a aula regularmente, às vezes falta. Mas no dia de prova, todo mundo obrigatoriamente de toda a Croton vai estar tentando acessar o AVA. Eu duvido esse AVA funcionar aí. Duvido, não vai funcionar. Vai estar todo mundo às 7 horas quando entrar no portal. É o nosso medo também. Antes do feriado mesmo, agora sexta-feira não teve aula por causa do feriado. A aula anterior, se o senhor olhar, eu não estou presente, porque eu não consegui. Tá, Jéssica. A gente consegue mandar os links no WhatsApp, um monte de coisa, mas no dia da prova não vai dar. Mas aí tu acha que vai no funcionar? dia da prova não vou ter como. O dia da prova é a única forma, vocês vão estar sozinhos, eu não vou poder interferir em nada. Vocês vão acessar o AVA e vai estar lá a prova para vocês. E assim, ó, Alexandre. Mas... O Felipe tá falando. Pode falar, Felipe. A maioria, quem consegue acessar é através dos links que repassam no grupo lá, que o AVA realmente não tem como acessar, né? Agora mesmo eu tentei até que consegui, mas vários dias já tentei também e consigo entrar nas videoaulas através dos links que os colocam no grupo. O que eu vou aconselhar todo mundo? Pegar e fazer assim, ó. Primeira coisa, já deu o problema, já faz um print da tela e já passa para mim, para o NES, já encaminha, já até cria um e-mail também, já faz um e-mail para ficar documentado, tá? Esse problema. Tanto para mim já me mandando pelo WhatsApp ali no grupo, já coloquem no grupo, tá? De aula. E aí eu vou tentar, esses alunos, com certeza a gente vai tentar solucionar o problema, tá? Quem realmente não fizer acesso e não tiver como comprovar que tentou fazer, aí esse daí não vai ter zerado, né? Pessoal, eu vou fazer a chamada aqui. Eu vou só... Espera aí. Professor, esse link da prova, ele vai estar em qual unidade ali do AVA? Na unidade 1, na S1, seção 1, unidade 1. Ok. Todas as provas de vocês, de todas as matérias, vão estar dessa forma. Eu até achei que vocês já saberiam. Frequência, avançar. Vamos para engenharia. Opa. Botei no dia. Tá. O Adão tá aí? Eu vou espelhar na tela para vocês irem falando. Adão tá ausente, né? Alexandre. Eu, professor, tô aqui. Ana. Tá aí? Sim. O Carlos. O Cleviston. Cristiano. Christopher. O Edgar. O Cleviston gritou presente ali no grupo, professor, certo? Ele tá sem microfone, alguma coisa assim. Ah, obrigado. É que eu não tô podendo olhar, né? Senão, quem puder ficar atento para mim aí, agradeço. O Edgar tá aí? Emanuel. Tô. Felipe. Aqui. O Ellen, tá aí? Presente. Jaime. Jéssica. Presente. Jonathan. O Jonathan mandou presente no grupo aqui. Josué. Clayton. Lennon.
Lucas. O Lê não avisou no grupo aqui, professor. O Lucas tá aí? Tô aqui. O Lucas Pereira agora. Marcele Silva. Aqui é. Marcelo. Marciele. Sim, tô aqui. Maurício. Eu. Nathaniel. Presente. Orlando. Professor, Ah, tu não botou presença pra mim ali, Marcele? não, tá aqui, ó. Aqui é presença. Aqui é ausência, ó. Tá, achei. Peterson. Tô aqui. Eu. Rafael. Rafael tá aí? O Robson. Tô aqui. E o Tomás. Tô aqui também. Professor, esses outros aí é dos outros dias? Não, isso aqui é porque são... Não, esse aqui é ausência, ó. E aqui é a quantidade de presenças, que são 2 períodos. Tá. É só de hoje. Hein, professor? E a outra aula que eu não consegui acessar, eu fiquei com falta, então. Pô, mas eu não botei ainda, eu não lancei ela. Eu não lancei da aula passada. Tu és a, deixa eu anotar teu nome aqui. Eu tava aula para Jéssica. mas não me lembro dessa chamada. Não, eu não fiz a chamada direto. Tá? Eu adotei esse procedimento essa semana. Salvou um print com até mandar aqui. Isso, eu fiz isso, só que não ficou muito bom. Aí, então agora eu estou adotando fazer isso porque uma das medidas dessas reuniões que a gente conversou entre os professores, que uns professores estão adotando pedir para vocês ligarem os vídeos, tá? Porque pode ser que alguém deixou o computador logado e saiu, né? Então a gente está aí dessa forma, vocês falam presente ou não, eu noto que vocês estão assistindo a aula, tá? Pessoal, compreendam que essas medidas que a gente está tomando, que nem a prova que está acontecendo agora, são medidas porque respeitando vocês também. Conferir se vocês estão prestando atenção e estão assistindo às aulas e cobrando dos colegas de vocês é porque se vocês estão sendo cobrados, o certo seria cobrar de todos, né? Então, a mesma coisa a prova. A instituição tentou da melhor forma possível como validar a continuidade que vocês estão fazendo, o esforço de seguir as aulas, de seguir aprendendo. Né? Que tem gente que acabou não seguindo, tem instituições que não seguiram. Bem, aí como a gente continuou, a gente tem que ter uma avaliação que prove e adaptada a essa forma nova, né? Então a gente também consegui terminar os cursos que tinham para fazer a prova para ser online, para a gente conseguir elaborar, porque eu nunca tinha elaborado, tá, pessoal? Então foi isso. Eu espero que a prova, se alguém tiver alguma questão da prova, as questões eu fiz elas bem simples e diretas, objetivas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, anote, depois me reclame, tá? Tudo isso a gente vai rever. Alguma questão que queira invalidar, tudo isso a gente vai conversar, viu? Então aí depois eu dou a nota. Ainda não sei como é que vai ser, mas é a primeira vez que eu estou fazendo uma prova online. Já falando para vocês. Provavelmente boa parte dos professores de vocês também vai ser. Mas isso é o tempo que a gente está passando agora, de improviso, que nem da parte de vocês. Eu tenho certeza que vocês estão se esforçando aí, que nem a colega falou, que estão os dois em casa se esforçando para assistir às aulas, revezando. Então, novamente, eu agradeço vocês pela compreensão e aguardo vocês na sexta-feira que vem para a prova, tá? Aí, depois, na outra, temos o feriado e aí depois nós retomamos, eu dou o retorno dos projetos já e a gente vai focar, então, para fazer os projetos todos completos, um projeto executivo. Tá bem, pessoal? Alguma dúvida? Pode falar. Professor, que o senhor estava falando comigo ali sobre a aula passada, eu mandei um e-mail para a Anguera, tá? Avisando que eu não conseguia acessar o portal. Não sei se eles enviaram para o senhor.
Não recebi nada. Mas que bom, Jéssica, que bom que tu mandou, porque vocês têm que relatar esses problemas que estão tendo de acesso, tá? Eu vou anotar aqui teu nome aqui na... Falaram alguma coisa de previsão de voltar às aulas ou não, professor? Olha, não deram previsão. Agora sim, dia 30, que é o prazo máximo da prova, aí vai se estabelecer quando volta. Mas ainda não temos previsão, não temos uma data definida. Eles mandaram um e-mail falando em previsão depois do dia 5. Eu acho que não me engano. Uma mensagem até. Na nossa reunião não nos falaram, mas disseram que até dia 30 ia se definir. Tá? Então, se vocês já receberam dia 5, que bom. Para nós vai ser bom. Hã? Não sei se alguém recebeu. Também não. Eu recebi uma mensagem que ia voltar o dia 5, que tinha até o dia 5, mas dizia ali também que não era certo, que poderia mudar. A gente não recebeu nenhuma informação precisa, que a princípio dia 30, então como vai ser esse limite da prova, aí depois a gente vai conseguir, a gente vai ter recebido alguma definição maior e passar para vocês. Porque para nós também tá essa coisa de readaptar as aulas, de mudar tipo de avaliação, tudo isso dá um trabalhão para os professores, não só para mim, para todos os professores que vocês têm. E todo mundo torcendo para voltar. A gente tem trabalhado muito mais. Reuniões, a gente tem reunião toda hora, o pessoal e as reuniões demoram muito mais. Então, pessoal, que fiquem bem, se cuidem. Um abraço a todos aí, tá? E estudem para a prova, tá? Um abraço. Depois tiro dúvidas, vou finalizar aqui a aula e aí tiro algumas dúvidas no privado ou lá no grupo, quem precisar, tá bem?